Começamos o nosso webinar aqui da Oficina das Emoções. Eu sou Lucas Martinelli. Eu sou a Amanda Martinelli. Teve uma vez que ele trocou, viu, gente? A gente foi dar um curso, né? A gente foi A gente estava ministrar uma dando formação. uma formação Aí ele para falou, eu sou a Amanda Martinelli. deu uma bugada na minha mente. Aí eu não sabia, né, na hora assim, se eu falava ela é Amanda e tal, aí saiu eu sou Amanda. Aí foi bom, já quebrou o gelo logo no início, né? Porque as pessoas olharam, como assim? Aí já É que estranho, né? É, foi bom, já teve o quebra-gelo na primeira frase, na apresentação, né? E sejam bem-vindos aqui a esse webinar que nós preparamos especialmente para esse período que está a se aproximar, período de férias. No Brasil, as férias são curtas, um mês no máximo nesse meio de ano, mas na Europa, Estados Unidos, as férias são longas. 2 meses e meio, às vezes 3 meses de férias, praticamente todo o período do verão, e a gente começa nessa fase assim do final de maio a receber mensagens de mães com cabelo em pé. Que fazer? Que eu faço? Que vocês podem fazer para nos ajudar? Né? E já são alguns anos que a gente tem essa experiência, né, de perceber essa movimentação e às vezes a preocupação dos pais para esse período, porque nós não temos 3 meses de férias como eles, né? Nós, adultos, temos as nossas responsabilidades do dia a dia normais. Às vezes a gente consegue tirar alguns dias, mas 3 meses é o privilégio das crianças. Então a gente preparou esse conteúdo e a gente vai trazer para vocês ferramentas, coisa bem prática, para colaborar para que as vossas férias possam ser melhores em família. Muito bem. Juliana, é isso? Juliana, não, Juilana. Juilana, Juilana. E bem-vinda. tem ali Isso. alguém como usuário do Zoom. Depois escreve aqui para nós o teu nome só para a gente atualizar aqui. Mas que bom, gente. A gente está muito feliz. Esse é um assunto que a gente ama falar e nós somos uma família e a gente sabe, né, dos desafios das fases do ano, de momentos e tudo mais, o que que é, né, ter esse período grande aqui de férias. Então, vamos lá. Preparamos algo bem prático, uma conversa prática aqui para a gente poder colaborar de alguma forma com vocês, né? Então, o nome que a gente deu, né? Como vencer as longas férias de verão. Se você está no Brasil, como o Lucas já disse, o período aí é menor, E né? é E é inverno, inverno, né? Ah, é Juliana mesmo. Tá Juliana. bem, Juliana. Vou Ótimo. corrigir então aqui o A nome da gente Juliana. ajusta aqui o teu nome, não tem problema. Então, vamos lá, gente. Olha só. Vamos ver se alguém se identifica tanto com essa figura quanto com o cansaço letivo acumulou-se. O verão europeu é longo, né? Então, é um período, esse período aqui nosso, principalmente aqui, né, na Europa, que a gente vê as pessoas cansadas, correndo, e é filho terminando os estudos, e é teste, e tantas responsabilidades e apresentações toda semana, tem semana que são duas apresentações, né? E gente, uma vida corrida. Todos que estão aqui, eu imagino, né, que desejam o melhor para os filhos, assim como nós também desejamos. Mas às vezes a correria ela engole alguns momentos importantes do cotidiano e essa correria ela acaba interferindo muito na relação conjugal para quem é casado e com os filhos, sem sombra de dúvida. Por quê, né? E o que a gente percebe é um mix de emoções. Por um lado, aquilo que a Amanda trouxe, né? Essa questão do cansaço, vai chegando o final do ano letivo, a reta final, e vem, né, esse cansaço, às vezes, das crianças,
o clima já está mais quente, a gente percebe às vezes até a inquietação da criança de ficar ali em sala de aula. Então, por um lado, a gente tem esse fator do cansaço e tal. Por outro lado, a gente tem aquela empolgação, a gente vê muitas vezes as pessoas empolgadas, né? Chegou o verão, As crianças, então, e às vezes até os adultos, chega de usar casaco, não aguentava mais usar casaco, né? E tal. Então é um mix de emoções. Por um lado, cansaço, por um lado, né, o desgaste do ano letivo, da reta final, dependendo da idade da criança, são os testes, a apresentação de trabalhos, às vezes a apresentação das atividades extracurriculares. Essa semana mesmo, nosso filho teve a apresentação final de piano, a Alice também, a apresentação de piano, que é a nossa aluna, enfim. Então, por um lado tem isso, por outro lado, aquela empolgação de tá chegando, férias, yes, e tal, né? E quando a gente fala de empolgação, nós estamos falando de emoções, né? Quando a gente fala de cansaço, nem sempre é só o cansaço físico, também tem o fator emocional, né? Então, vamos colocar as coisas nos devidos lugares, vamos entender melhor isso e fazer as coisas se encaixarem? Esse é o plano. muito bem. E ali tem um ponto, né? Uma ansiedade crescente com os meses que normalmente mudam bastante, as rotinas mudam bastante. E aí, gente, as férias, né? Tem gente que já comprou tablet novo para criança, telemóvel, celular, jogos novos, e a criança vai passar as férias, em frente aos ecrãs, jogando, e a gente fala, sim, eu não sei qual que é a realidade da tua casa, da tua família, mas nós temos muitos alunos. A gente conversa bastante com eles. E tem crianças que quando voltam né, às aulas, no início de ano, a gente pergunta como que as férias foram, e a criança fala que passou 5 horas por dia nos jogos, 6 horas por dia, 10 horas por dia. Teve uma menina uma vez que falou que o máximo dela foi 12 horas direto Uma criança, viu? no ecrã. Criança, Uma menina, aquela acho que tinha 12 12 anos, anos. né? Pois é, mas eu acredito que todos que estão aqui, uma coisa que você não quer é que isso aconteça na tua casa, né? Então tem muita coisa que pode ser feita e a gente está aqui mais uma vez para conscientizar que ecrãs, gente, você pode até, vamos supor, né, aqui em casa, né, que a gente pergunta como que é na prática com o vosso filho, não com os alunos, como que é? O Thomas, nosso filhão, cada um é aquele filho. Deixa eu até parar de compartilhar. Ele está comendo, mas ele vem aqui dar um oizinho. Então, este meninão que estava jogando bola agora, como que é aqui em casa em relação aos jogos, filho? Fala você que fica melhor ainda. Eu jogo 3 vezes por semana, 20 minutos. 3 vezes por semana, 20 minutos. Você tem quantos anos? 11. Você tem telemóvel? Não, Tablet? não. Você é feliz? Só O que que você faz da vida para ser feliz? jogo bola, O que que você fez hoje? Só hoje, vai. colei figurinha, joguei bola, fui pro treino, andei de bike, brinquei com os meus amigos do condomínio, vi um pouquinho de TV. Jogou seus 20 minutos. Hoje ele quis trocar, seria amanhã, mas ele quis trocar para hoje. Jogou 22 minutos, 22, agora é 22 minutos. E pronto, né? E o que que você acha disso? Das crianças que ficam mais em tela e tal? Você percebe isso com os teus amigos, a diferença em alguma coisa ou não? Sim, as pessoas não socializam tão bem. Esse é um ponto. Socialização. Verdade. Mais alguma coisa? Não? Ó quem tá aqui, ó. Lembra do Dani, Hum, lá de Chaves? Ele já hum, veio em casa uma vez. É o pai da menina. É, pai da Esther. É o pai Boa. da menina. Da menina. Agora tem um menino também.
Então, muito bem, participação especial do Thomas, né? Então, é, Então, gente, é possível uma criança não ter um palavra que eu posso usar, né? Uma palavra delicada, né? Vício. Thomas está sugerindo vício, né? Não é tão delicado, mas enfim. De telas. Gente, o trabalho de criança é brincar, é se divertir, é criar, né? É inventar coisas. Só que às vezes no nosso cansaço, não é o da criança, tá? No nosso cansaço, que é aquela foto que a gente mostrou agora há pouco, a gente acaba falando, ai, eu estou cansada, fica aqui um pouquinho, por favor, que eu preciso fazer alguma coisa, é o tal né? do cala-boca, É, né? o hipnotizador, né? Então, criança vai jogar? Vai. Criança gosta de jogar? Gosta. Thomas gosta? Claro que ele gosta. Mas tem uma regra aí, né? Aí, gente, não é porque vai entrar de férias agora e a criança não vai para a escola, você pode falar, agora você está livre, hein? Agora fica o quanto você quiser. Tem duas coisas importantes para você ficar atento, assim, sugestão, recomendação, tá? Tempo de tela, de ecrãs e conteúdo, que são duas coisas diferentes. A criança pode ficar 1 hora na oficina das emoções, eba, isso é bom para ela. Ela pode ver 5 minutos de conteúdos indevidos. Ou seja, às vezes o tempo maior vendo uma coisa boa, ok. Às vezes um tempo curto, sem monitorar, ai, percebe? Então, tempo e conteúdo. Guardem isso, que essa informação, ela é valiosa. A gente vai falar sobre esses seis, como se fossem seis ferramentas para podermos ter um ambiente familiar melhor, um ambiente familiar, Você juntou as duas palavras. um ambiente familiar, um ambiente familiar melhor com mais leveza, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o raio-x da criança, o Wi-Fi emocional e todas essas que estão aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Para quê? Para termos ferramentas práticas para usarmos no nosso dia a dia, né? Como a Amanda falou e eu reforço aqui, uma palavra muito importante é a palavra equilíbrio. A gente percebe que uma das maiores dores, um dos maiores desafios que os pais nos trazem é justamente esse assunto, tecnologia, né? Tablet, celular, telemóvel, enfim. Então, isso é uma coisa que é muito recorrente, os pais nos trazerem esse desafio e essa preocupação por causa das férias, né? E equilíbrio é uma palavra importante. Conscientização é uma palavra importante. Não só a nossa conscientização, nós adultos, mas nós transmitirmos aos nossos filhos, claro que na linguagem acessível para eles, mas também transmitirmos a conscientização, tá? Muito bem, então Então, vamos para a primeira. para o raio-x Vamos. entender um pouco sobre isso. Quem aqui tem mais de um filho? Dois ou mais, né? Rose, Ok. eu sei que a Rosiane também, O o Dani, Dani também. boa. Bom, algumas Certo. pessoas, então. Quem já ouviu A Juliana também tem mais do que um Juliano? filho. Eu e os meus irmãos, nós somos em quatro. Eu sou a mais novinha, a caçula. Quem aqui tem irmãos? Você tem irmãos? Ó, a Rosane tem três. Ó, a Rose tem irmão, Priscila tem, Dani. Quem já ouviu assim? Nossa, eu amo os meus filhos todos iguais. É a mesma educação para todos. Quem já ouviu uma dessas duas frases? É bonito, não é? Mas vamos ver se tudo isso é realmente eficaz. Eu acho que amar a todos é importante, né? Claro, sem dúvida, né? Então, isso é.
é o que se espera dos pais, que amem os filhos de maneira igual. Agora, o tratar igual, aí é algo que às vezes os pais, sem conhecimento, acham que tem que tratar exatamente igual. E, na realidade, não é assim. Por quê? Porque são seres humanos diferentes, né? Então, você tem 3 irmãos, eu tenho um irmão. 4 filhos na tua casa. Ninguém é igual a ninguém. Tem uns que gostam de abraçar, outros não. Tem uns que são tagarelas, falam, 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 outros são mais quietos. Tem uns que acordam bem humorados, já acordam com todo o ânimo, outros que é um processo, que a pessoa só entra num estado de humor positivo depois de 1, 2 horas que acordou. Tem gente que quando fica com fome, meu Deus do céu, se transforma em uma outra pessoa com comportamentos duvidosos. Então ali, gente, né, o mito, né? O que acalma um filho acalma o outro. Será? Será que a mesma forma com que você acalma um filho, o outro também acalma? Às vezes é ouvindo uma música. Será que os dois ou os três gostam de ouvir uma música para acalmar? Que música, né? Às vezes um gosta de jazz e o outro gosta de punk rock, não sei, né? Então a realidade, gente, é que nós temos um córtex pré-frontal e cada um tem uma maturidade, um amadurecer ali diferente. Nem sempre é pela idade, ou não é apenas pela idade, né? Então não existe um cérebro padrão. Todos os filhos dessa casa pensam exatamente da mesma forma. Gente, para quem tem irmãos aqui, eu e os meus irmãos, nós somos bem diferentes uns dos outros. Quem aqui tem irmãos e sabe não, e percebe que é diferente você com seus irmãos, Acho que todo mundo né? vai levantar a mão, né? É, bem diferente, né? E com os nossos filhos, e até com o cônjuge, gente, isso daqui que a gente vai mostrar agora, ensinar, meu Deus, isso resolve tanta coisa, evita tanta discussão. Então, a nossa sugestão aqui é para você, pai, mãe, tirem 10 minutos para mapear o gatilho de cada filho e eu vou estender aqui. Os teus gatilhos, se você é casado ou casada, do teu cônjuge também. O que irrita, o que acalma, o que alegra, o que motiva. Às vezes, uma coisa que motiva uma criança, um filho, não é o mesmo que motiva o outro filho. Então, fazer esse mapeamento, e isso é o que a Amanda acabou de falar, é coisa de 10 minutos, não precisa fazer uma coisa profunda, não, coisa simples, coisas básicas, sabe? Então, fazer isso dos filhos, do cônjuge, isso já traz uma clareza e uma percepção que já fazem bem a diferença de como agir, como eu vou agir com o meu filho nessa situação e com o outro filho, com a minha filha. A forma de agir vai ser diferente. Então, pensa um pouco nos teus gatilhos agora. Eu vou falar um gatilho meu para facilitar, para vocês perceberem algum gatilho de vocês também. Eu tenho uma bateria social que eu gosto muito de estar com as pessoas. Se eu tenho, né, um interesse genuíno de estar ali, então eu tenho o maior prazer e converso e tal. Se aquilo não me desperta interesse, eu já saio de perto. Eu saio de perto, fico na minha e tal. Isso é um ponto. Outro ponto, se eu vou, sei lá, para um aniversário, eu converso, fico com as pessoas, mas eu tenho um momento que eu preciso, eu brinco com o Lucas, eu falo, minha bateria esgotou. Parece que eu preciso pôr o dedo na tomada. Puxa. A bateria social, ela esgota
e eu preciso do meu tempo. Às vezes até aqui em casa, nós somos em apenas 3 pessoas. Tem momentos que eu falo, eu vou ficar um pouco sozinho, fico uns minutinhos e volto já recarregado, né? Então vamos lá. Trouxe esse exemplo meu para talvez você identificar algum que possa ser semelhante ou oposto disso. Tem gente que precisa estar com pessoas o tempo todo. Como que é o teu filho, a tua filha? Ele precisa de um tempo, ou ela, né? Um tempo sozinho ou sempre com a galera, com a malta toda? É uma criança que às vezes tem uma necessidade maior de movimento, igual a gente tem aqui nessa imagem, ou de repente é uma criança que gosta mais de ter um tempo ali tranquila. Então, aqui a gente pôs alguns exemplos, né? O exemplo lá em cima: fome, necessidade de movimento, tempo sozinho, cansaço. Gente, todo ser humano, a gente tem um instinto animal. Qual é? O instinto. Eu tinha um chefe, o Jorge Arnett, ele falava assim: ele falava, Amanda, todo ser humano com fome, o instinto animal, ele sobressai. Se a gente for ver historicamente, né, até o instinto da caça, do preciso, da sobrevivência. Eu vejo aqui em casa algumas pessoas, tá? Não vou citar nomes, mas que quando tá com fome, muda o comportamento. Então, assim, que bom perceber que a pessoa está apenas com fome, não é uma birra aleatória, não é uma injeção, não é querer te amolar, te tirar do sério. Tem mãe que fala, essa menina tá me tirando do sério, você quer me tirar do sério? Ô, gente, não quer tirar você do sério, tá com fome. Faz uma pipoca. Com fome, às vezes está cansado, né? Então, eu acredito que vocês, pais e mães que estão aqui, vocês sabem disso, né? A criança cansada, ela muda o comportamento, ela muda o humor, ela tem uma irritabilidade maior, né? A criança com fome, claro que isso não é só criança, isso também se aplica para nós adultos. Só que nós adultos, a gente teoricamente regula melhor as nossas emoções nessas situações. A criança, ela precisa de um apoio nosso para conseguir regular melhor as emoções em momentos assim, né? Então, quando era bebezinho, chorava. Aí chorava, a gente sabia, opa, é fome. Ou era fome, ou era xixi, ou era cocô, ou era fiozinho no meio dos dedos, né? Ou alguma dor, algum incômodo, né? Então, o sinalizador do bebê é o choro. Agora, os teus filhos não são mais bebês, então nem sempre vai ser o choro. Talvez vai ser uma irritabilidade, talvez vai ser o grito, talvez vai ser a agressividade, enfim, o isolamento, mas é um sinalizador. Ou seja, em vez de você já me tirou do sério hoje, agora você tá vindo fazer isso? Não, 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 tá na hora do jantar. Só espera uns minutinhos que vai passar, né? Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Então vamos seguir? Vamos. Então vamos lá. Então, ponto 2 nessa caixa de ferramentas é a gente entender o cérebro da criança, que é como se fosse um Wi-Fi emocional. Como assim? A criança, ela absorve. A criança, ela tem uma facilidade de absorver o conhecimento, a energia do ambiente. Então, se eu estou irritado, é grande a probabilidade de a criança que está perto de mim, o meu filho, um exemplo, ele pegar essa irritação e de repente ele ficar irritado também, né? Isso cientificamente tem a ver com os neurônios espelho.
Então, e a criança, ela não tem esse filtro de entender, o meu pai está irritado, mas isso é o meu pai, eu não preciso ficar irritado. Não, a criança não tem essa capacidade ainda cognitiva e emocional. Então, entender que o cérebro da criança é esse radar, esse satélite que está ligado o tempo todo, é muito importante. Por quê? Porque aí a gente vai começar a ter um olhar mais para nós do que simplesmente para a criança, porque é muito comum pais quererem falar para a criança: faz isso, não faz aquilo, para com isso, não faz aquilo. Tá, mas se você está fazendo, se você está nessa frequência, então a criança ela está indo para a tua frequência. Se você está irritado, irritada, como é que você quer falar para a criança: não, fique em paz, fica tranquila, vamos meditar, conta até 10. Vamos não, medita aí, conta até 10. Mas espera aí. Então, esse olhar para dentro de nós, esse olhar para eu vou conseguir ajudar a regular emocionalmente o meu filho, a minha filha, mas isso tem que partir de mim. Não dá para partir da criança, é muito difícil. O adulto que vai trazer, né, essa... E é um pouco, entre aspas, injusto eu querer exigir da criança algo que eu não estou fazendo, tipo, nada. Eu quero a criança calma, mas eu estou um poço de irritação. Isso vai acabar respingando nela, inevitavelmente. E aí, né, gente? Os nossos compromissos profissionais, as responsabilidades da vida adulta, como o Lucas já falou, né? A gente não vai tirar 3 meses de férias, certo? Então, vai ter dia que o seu filho, a sua filha, vai te chamar umas 253 vezes. Ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô pai, ô mãe, né? E aí vocês estão vendo aí a gota d'água, ó uma gotinha vermelhinha aí. O copo estava cheio. Aí a criança fez alguma coisa que não te agradou, o seu copo transbordou. A criança ela recebeu uma chamada de atenção, talvez não só pela ação pontual inadequada, mas por um copo cheio de estresse do trabalho, do trânsito, das responsabilidades. E uma coisa que, né, eu lembro uma vez, eu estava na Itália, num café, e eu estava sozinha aquele dia, eu fui para um compromisso, e eu sentei num lugar super agradável, e tava um pai com um menininho de colo, grandinho já, eu acho que tinha uns 10 meses, vai, mas é um bebê, né? Sim. Aquele bebê, ele derramou no pai alguma bebida, eu nem lembro o que que era, não sei se era café. Gente, aquele pai acabou com aquele bebê. Falou tanto, mas falou tanto, mas falou tanto, que eu não tinha vocabulário suficiente em italiano para ir lá sacudir esse homem de alguma forma. Ou seja, será que ninguém nunca derrubou um copo? Nunca quebrou um copo? Às vezes o quebrar um copo, esses dias mesmo eu estava conversando com uma mãe não, com uma criança. Ele contou a cena da mãe, né? Que por causa de um copo, ou era algum outro objeto que quebrou, caiu. Meu Deus do céu! O caos se O instalou caos se naquele instalou lar. naquela casa. Já vou avisar para vocês, talvez nas férias você vai estar com a cabeça quente com as responsabilidades. E teu filho vai tirar as coisas do lugar, tua filha. Vai ter brinquedo. Hoje mesmo, olha, tem uma bicicleta
no corredor aqui de entrada. Apareceu uma bicicleta aqui, né, filho? Mas eu estou só dando um exemplo, entendeu? Não é Aí eu problema. olho a bicicleta, eu posso pensar, não acredito, tá no meio do caminho. Ou, graças a Deus, meu filho estava brincando andando de bicicleta. Aqui é o lugar para a bicicleta estar? Não, é lá na garagem. Mas, ainda bem que eu tenho em casa uma criança que brinca. E depois ele guarda a bicicleta. Hoje ou amanhã ele vai lá e guarda. Ou seja, tá ali, ó. Qual é a parte prática disso? Aconteceu alguma cena com o teu filho, tua filha? Faz uma pausa, a pausa dos 3 segundos, respira. É uma respirada, às vezes, né, 3 segundos, e se conseguir mais, melhor ainda. Mas às vezes é uma respirada, é um engolir de saliva que nos ajuda a não falar alguma coisa que vai ferir a criança, vai machucar, vai estabelecer um ambiente de caos no nosso lar. Às vezes é um pouquinho, sabe? E por quê? Porque muitas vezes o copo transbordou e não foi a criança que encheu o copo. Às vezes uma coisinha que a criança fez que te desagradou, e ok, faz parte, não é E que a vai gente, acontecer isso? claro, não é que a gente vai achar tudo lindo e maravilhoso. Não, tem coisas que acontecem que a gente não gosta, que a gente precisa corrigir, que a gente precisa orientar, que a gente precisa falar não. Sim, claro que sim. Mas às vezes, uma coisa que a criança faz, e foi a gota que fez o copo transbordar, mas esse copo talvez estava cheio das coisas do dia a dia que não tem nada a ver com a criança, certo? Certo. E esse respirar é o respirar mesmo, tá, gente? Porque quando você para, em vez de você ir no impulso, porque a criança ela vai no impulso. Teoricamente, nós devemos ter uma maturidade cognitiva e emocional maior do que a da criança. Mas a gente também tem os nossos impulsos. Exatamente, sem dúvida. Então, quando a gente para um pouquinho para respirar, a gente consegue classificar. Peraí, fiquei nervosa agora por causa disso ou porque eu já estava gatilhada com outra coisa, já tinha outro gatilho aí, né? Terceiro, só que é muito interessante, previsibilidade. Gente, se tem uma coisa que é saudável para uma criança, chama-se rotina. Criança precisa de rotina. Na verdade, todo ser humano, né? Mas a criança, ela tem uma rotina que nós, pais, estabelecemos, é o nosso papel. E com as férias, tem coisa que muda, né? Então, de repente, quando é período de aula, acorda a criança, sei lá, 7 da manhã. Talvez nas férias você não vai acordar o teu filho todo dia, 7 da manhã. Mas também não vai ser às 11 da manhã. Exatamente. Até, de repente, vai ser às 8. É, aqui em casa a gente, dando até o nosso exemplo, a gente continua no máximo ali umas 8, 8 e pouquinho. Por Sim, quê? Para o Thomas dormir cedo, para ele aproveitar bem o dia, exatamente. E né? existe um fator fisiológico que é o seguinte: a criança precisa dormir cedo. Ah, mas se ela dormir meia-noite, ela vai dormir até às 10, então dá 10 horas de sono. Não, não é o ideal. O ideal é que ela durma às 10 e vá até às 8. São as mesmas 10 horas, mas dormindo mais cedo, isso para o organismo é mais saudável. Tá? Então, de repente, não vai ser às 7 da manhã, mas vai ser às 8, enfim. Então, ter essa previsibilidade ajuda muito, que tem coisas que vão mudar da rotina do dia a dia escolar, mas também não vai ser assim largado. O que ajuda, né? Nós temos aqui várias mães de alunos nossos que bom, a gente fica muito feliz que vocês estão aqui. A oficina das emoções já é uma rotina para eles e vai continuar sendo. Tem gente que fala, "Ah, agora eu quero parar tudo."
Gente, tem um estudo científico que fala sobre a matemática. A criança que ela não estuda nada de matemática ou não faz nada de matemática durante as férias, ela perde, eu não lembro o número exato agora, mas sei lá, 40% do que ela aprendeu. É um percentual muito alto. Depois eu posso até ver isso e até publicar isso lá no Insta, Sim. pro grupo dos pais. Ou seja, aqui, né, tem esse gráfico do nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então, se tudo é imprevisível para a criança, vai ficar assim, ó, alto desse jeito. É. Uma oscilação muito grande. Não é que não vai oscilar. Sim, irá. Porém, como forma prática aqui, a gente sugere para vocês pelo menos 3 âncoras, 3 situações inegociáveis, mesmo durante as férias. Exemplo, né? Como o Lucas falou, horário limite de acordar, de dormir, manter refeições em família, pelo menos uma refeição no dia em família, sem o telemóvel perto, tá? Deixa o telemóvel em outro lugar, porque senão vai despertar ali uma notificação, você vai ficar automaticamente querendo ver aquilo, né? E ter um bloco livre, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, acho que em seguida. Então, quando a criança ela tem um norte mínimo ali, o cérebro dela relaxa mais, Menos estresse. menos Falta, birra. falta de rotina, a criança não ter nada de previsibilidade, isso gera estresse, gente. Por isso que eu falei agora há pouco. Rotina é algo que é saudável para a criança, tá? Então, de repente, não vai ser tudo cronometrado durante as férias como era o dia a dia, mas algumas coisas têm que ser essas âncoras, esses marcos, para que a criança saiba. Isso é bom para ela no sentido emocional, e isso também colabora com você, colabora com a dinâmica familiar. Aí, dentro da primeira sugestão que nós trouxemos, né, de fazer ali um raio-x daquilo que você sabe que são os gatilhos da criança e tal. Tem criança, gente, que gosta de tudo organizadinho. Faz um planner das férias, coloca lá, acordar tal hora, almoçar tal hora, brincar, ler, jogar, tá, tá, tá. Tem criança que funciona super bem assim. Isso é tão simples, você pode fazer com papel e caneta. Quem usa IA, você põe lá a programação, a IA já gera para você, né? Então, conforme você já entende o perfil do teu filho ou dos teus filhos, faz um planner, né? Uma agenda ali, visual mesmo, às vezes pode ser com post-it. Por exemplo, às vezes não é um calendário, mas são as 3 responsabilidades do dia. Dá uma responsabilidade da casa para essa criança, por favor. Tirar a louça da máquina, lavar a louça. Não sei se na tua casa tem máquina de louça ou não tem. Tirar a louça, arrumar a própria cama, sabe? Dê alguma função que seja a responsabilidade da criança, né? Eu não sei qual que é a tua realidade, se tem alguém que te ajuda nisso ou não. Independente se você tem uma funcionária na tua casa que faça isso ou não, ou se é você que faz tudo. Gente, dê uma responsabilidade para a criança. É muito importante, mesmo, né? Então, sei lá, varrer o tapete da sala. Porque ou coisa para ficar suja é tapete de sala, né, gente? Então, sei lá, tua responsabilidade vai ser varrer, tá, né? E deixa a criança brincar, deixa ela fazer bagunça. E depois você mostra como organizar. E esse bloco livre, né, que a gente colocou, parece uma coisa meio óbvia, mas não é, porque tem muitos pais que enchem a criança de atividade nas férias. É ATL, e é passeio daqui, passeio dali, coisa da escola, coisa de não sei o quê. Ok,
cada um com a sua realidade, mas é importante a criança também ter um tempo livre, um tempo dela não ter preocupação, responsabilidade do que fazer, tá? Então, por isso que a gente pôs também ali uma sugestão. É claro que isso aqui é sugestão, cada um na sua realidade, mas esse é um detalhe importante também. Próximo. Olha aqui, falando ainda dentro desse tema, né, da rotina. Então, rotina militar, nível de cortisol da criança, médio. Rotina militar é aquela rotina muito rígida. Do lado, tabelinha, caos total, zero regras, nível de cortisol muito alto. E terceira coluna dessa tabela, de repente você estabeleceu algumas âncoras, alguns marcos, alguns combinados. Eu gosto bastante dessa palavra. Então, o nível de cortisol da criança vai ser baixo. Ali, exaustão parental. Então, quando tem a rotina do dia a dia, de repente a exaustão é alta, porque faz isso, não faz aquilo, controla aqui, horário para isso, horário para aquilo. Se tira totalmente a rotina, fica pior, né? Aí fica uma exaustão parental extrema, por quê? Porque é ficar apagando incêndio. E terceiro ali, é uma exaustão controlada. Então, essa tabelinha é bem interessante, depois a gente pode enviar para vocês, que é o seguinte, é a gente entender e buscar esse ponto de equilíbrio, nem 8 nem 80, né? Nós seres humanos, às vezes nós temos uma tendência de ir de um extremo ao outro, né? Então, às vezes, tem mães que são muito organizadas e aquela rotina do dia a dia que quando chega às férias vai para o outro extremo. Nossa, não quero saber de nada. Não tem horário de acordar, não tem horário de comer, não tem. Isso vai gerar mais estresse ainda. Talvez não na primeira semana, talvez não na segunda semana, mas depois vão passando os dias, vão passando as semanas, o efeito pode ser pior. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio, cada um dentro da sua rotina, da sua dinâmica, isso é saudável. E de forma bem prática, gente, talvez, né, a gente tem reunião de tanta coisa, né, na nossa vida. Faz uma reunião semanal com os teus filhos, não importa a idade, tá? Pode ser pituquinho, pode ser a idade que for. Fala, vamos só pensar na nossa semana agora? Isso pode ser num domingo à noite, não sei. Sentar juntos na mesa, pega uma folha, falar, essa semana a gente quer fazer isso, isso, isso. O que que é importante essa semana? Isso, isso. É importante nessa reunião semanal deixar a criança trazer as ideias dela. Ali a gente colocou, né, a autonomia da criança. Se existe uma rigidez da nossa parte como pais, a criança ela não tem espaço, né? A autonomia dela nula. Zero regras, aí é caótico, são os extremos. O Lucas já trouxe isso aqui. Mas e se a gente tem uma conversa e fala, puxa, essa semana é importante isso, isso, isso? Aí vai ser uma autonomia guiada. A criança, é importante ter autonomia em algumas coisas? É importante. Em tudo? Não. Dependendo da idade da criança, não. E para todas as crianças, ter algo guiado? Ah, é importante. Importante, né? Aí aqui tem, né, mais um ponto ali, né? Risco de birras. Se é uma dinâmica muito rígida, a probabilidade de entrar num embate sempre é muito grande. Porque a criança não é um robô. Tem dia que a criança vai fazer e tem dia que a criança não vai fazer. Aqui em casa, o Thomas, ele é o responsável por guardar a louça da máquina. Então, eu ponho louça para lavar, ele é o guardador de louças oficial aqui em casa, né? Então, tem dia que eu falo, filho, você pode guardar agora a louça? Tem dias que ele vai na hora. Tem dias que eu peço algumas vezes. Aí, e aí? E aí que eu posso
Falar mais alto, será que vai resolver? Eu não gosto. Gritar com ele, caramba, né? Eu busco trazer consciência. Eu falo, Tom, que horas que eu te pedi? Eu, filho, já te pedi já umas 3 vezes, né? E uma coisa interessante aqui, desse ponto que você está falando, tem ali, né, a linha risco de birras na rotina muito rígida. Frequente, caos total, frequente. Mas embaixo, entre parênteses, tem resultados emocionais diferentes. Porque se numa rotina muito rígida do dia a dia, de repente a criança ela vai ter frustração, e aí a birra que vai gerar frustração é aquela coisa, sem rotina, sem nenhuma regra, aí não vai ser a frustração, vai ser a insegurança. Percebe? Tem essa diferença. Então, por isso que encontrar esse ponto de equilíbrio vai ajudar. Vai ter alguns momentos de birra? Vai, mas de repente serão menos momentos de birra. E conversar, gente. Explicar para a criança. A criança ela só precisa de uma resposta. Quando ela tem uma resposta, né, ela sente que aquela resposta Esclareceu, né? esclareceu, ela para de ficar perguntando. Na maioria das vezes, né? Então, converse, explique, né? Então, vamos lá. É exatamente isso aqui, ó. O que é óbvio para nós, para a criança é um mistério. E as funções executivas, elas estão em desenvolvimento, gente. E aí, o que que acontece? Acontece que é importante, por exemplo, a reunião de antecipação, que a gente chama. A gente pôs um exemplo aqui bem prático, né? O exemplo de ir para a praia. Então, nós vamos para a praia. A gente já vai, de repente, e quem vai conseguir fazer isso? É o adulto, é você, sou eu, nós, pais. Construindo a cena, né? Construindo a cena, antevendo situações que possam acontecer. Olha, vai estar muito sol, vai ter muita gente. Então, a gente precisa já, o quê? Se organizar, a gente precisa levar protetor solar, a gente vai precisar levar guarda-sol, a gente vai precisar que lá, como vai ter muita gente, passo dois ali, ó. Então, vocês fiquem sempre numa altura onde a gente possa ver. Não queremos que vocês fiquem num lugar que a gente não veja, porque é muita gente. Então, e de repente preparando esse cenário, né? E ali, passo três, protocolo de ajuda. Então, se ficarem com calor ou cansados, nos avisem ao invés de gritar. Então, sabe, de repente antecipar, olha, se lá na praia, depois desse sol, bastante calor, muita gente, aí pode acontecer de ficar cansado, com fome, não precisa gritar. Se lá na praia o mar estiver muito agitado, eu já estou avisando aqui antes, eu não vou deixar entrar se o mar estiver muito agitado. Por quê? Porque é perigoso. Então não adianta lá querer brigar, querer fazer birra e tal. Então, sabe, detalhe, isso aqui, querendo ou não, é um detalhe, é um planejamento, é uma antecipação, né? Então, regra de ouro, ali, ó, evite entrar em campo sem combinar as regras do jogo. Seja por esse exemplo que a gente trouxe, o passeio da praia, seja para o passeio do parque, seja para o passeio no shopping, seja para receber visita em casa. Olha, nós vamos receber seus amigos. Ok, vamos receber. Então, já vamos deixar algumas coisas aqui combinadas, já vamos pensar o que que de repente pode correr bem ou não correr bem. Quando o Thomas traz os amigos em casa, eu falo, no nosso quarto, quarto do papai e da mamãe, não é para entrar. Pode ir no teu quarto, brinca, vai, faz, mas o nosso quarto é a nossa privacidade, eu não quero. Já pensou, eu chego no nosso quarto, tem uns 5 meninos pulando na nossa cama? Eu preciso combinar isso antes. Aí você pode pensar, mas é óbvio. Óbvio para quem, Para a criança não é óbvio. né? Então, é importante, porque aquilo que é simples e óbvio para nós, nós já somos crescidos.
Eles não. É diferente, tá? Tá fazendo sentido até aqui, gente? Tá valendo os minutos aqui? Estou vendo que tem gente que está anotando. Que bom. Que bom, que bom. Então vamos seguir com mais algumas práticas aqui, né? Aí vem o tédio, que o Lucas até já citou. Gente, não tenha medo de deixar o teu filho ou tua filha sem fazer nada, por favor, isso é bom, é saudável. Ah, mas ele não consegue ficar quieto. Lógico, você sempre deu alguma coisa para essa criança fazer. Deixa a criança não fazer nada um pouco. A gente ficava sem fazer nada, né? Eu sou da década de 80. Gente, a gente ficava. Eu lembro que eu chegava em casa às vezes da escola, almoçava, eu ficava na minha cama sem fazer nada. Não fazia nada. Era tão bom, ficava lá viajando, pensando, várias coisas. Então, assim, quando não se tem estímulos, gente, externo, o interno começa a trabalhar. A criatividade, é o tal do ócio criativo. Quantas coisas os teus filhos já devem ter criado num momento do vazio? Transformou a caixinha no carrinho, transformou sei lá o quê, né? O pote na cama da boneca, o Tupperware na caminha da boneca. A fita cola em bola de futebol. Esses dias o Thomas pegou aquela fita cola que é bem grossa e transformou numa bola de futebol. É, Pegou uma bexiga, depois um saco. saco plástico do mercado, a bexiga também, o balão, Pronto, essa é a receita. bexiga, saco, Não, papel. o papel alumínio é depois da bexiga. Enche a bexiga, depois embrulha num Saco, papel, não, no papel alumínio. alumínio, depois num saco plástico e depois com a fita cola. Gente, eu pensei que aquilo ia estourar no dia seguinte. Faz um mês que ele fez isso, tá aqui ainda o negócio. Virou uma bola de futebol que ele brinca. É um momento de ócio, de tédio. Ele, vou fazer. Eu vi outro dia um vídeo e quero experimentar. E deu certo. Uma sugestão prática é você ter um pote com várias ideias, bilhetinhos dentro, no momento de ócio criativo. Né? Aqui em Portugal fala muito, tô na seca, tô no tédio, né? A seca. Aí, olha só, coloquei aqui de propósito. Pais não são animadores de hotel, gente. A gente não vai ter repertório o tempo todo, sabe assim? Não se Você tá culpe. no hotel, você fala, ai, vai lá que o monitor tá lá. A gente não é monitor de hotel, animador, líder de recreação. Não sei, né? Talvez algum pai, alguma mãe seja aqui, posso estar falando besteira, mas supostamente não. E aí, gente, tenha um pote. Como, né? Sei lá, construir uma cabana com lençóis, lá no sofá. Deixa a criança fazer isso um pouco, né? Desenhar com a mão esquerda, caso seja destro, para ver como é que fica. Sabe? Pega algumas ideias, coloca aí no chat GPT. Preciso de um pote de ideias para quando meu filho estiver no tédio, quais ideias que eu posso escrever aqui para ele sortear nesse momento. Fala a idade Fala a e idade, põe lá no GPT, vai te dar um monte de ideia. Você vai. põe vários post-it, dobra o papelzinho e põe no pote do ócio criativo. Certo? Então vamos lá. Gente, 20 minutos fazem toda a diferença, tá? 20 minutos. A gente colocou aqui, né? O que os miúdos mais desejam nessas férias não são viagens caras ou dias inteiros em parque de diversão. É claro que pode ser, a criança vai gostar de ir num parque e tal, mas não é o tempo todo, não é todo dia. O que é principal que os nossos filhos precisam e desejam é conexão real, sabe? E às vezes 20 minutos, no mínimo 20 minutos, que
Você está ali dedicado com o teu filho, sem distração, sem fazer outra coisa. Seja para colar a figurinha da Copa do Mundo, Os cromos. seja para brincar de cócega, seja o que for. Isso gera um efeito poderosíssimo. E se conseguir fazer isso de manhã, melhor ainda. Às vezes acordarem juntos, ter um tempo juntos ali de conversar, de leitura, de oração, de brincar, seja, né, cada um com a sua rotina, cada um com a sua dinâmica. Você sabe o que o teu filho, a tua filha às vezes gosta de fazer de manhã. Tem criança que já acorda a 1000 graus, no 220. Tem criança que acorda mais tranquila, gosta de acordar e ler um livro e ficar mais tranquila, enfim. Mas se você conseguir dedicar esse tempo de qualidade, de conexão, de atenção, dedicado, isso é um combustível emocional. E sabe por que de manhã, se possível de manhã? Porque você já abastece a criança com a sua atenção. Durante o dia, ela não vai demandar tanto da tua atenção, porque ela já abasteceu um bocado cedo. Aqui é um segredinho poderoso para o período de férias. De manhã, fica 20 minutos com os teus filhos. Ai, mas eu tenho reunião, eu sei. Coloca na tua agenda lá, meia hora, você ficar com a criança de manhã. Você vai abastecer, isso vai deixar mais em paz, porque o teu filho vai demandar menos da tua atenção, porque você já abasteceu ali, já carregou um tanto dessa atenção importante que a criança ela precisa, né? E aí, gente, concluindo aqui mesmo, já indo até para a gente ficar aqui no nosso horário, a gente vai passar uns 3 minutinhos. O ano letivo terminou, mas as emoções elas não tiram férias. Então, dentro da oficina das emoções, para quem já é nosso aluno, já vai ter direito a isso, porque faz parte da oficina das emoções sempre, que é o Emoções Não Tiram Férias, né? Que basicamente, na prática, o que que é? O que que tem, né? Então, as aulas semanais em grupo via Zoom. Então, os nossos alunos já têm isso. Ah, mas Amanda, Lucas, os meus filhos não são alunos da oficina das emoções. Que bom que você está aqui nos ouvindo hoje, porque os teus filhos podem ser nossos alunos. Ah, mas as férias, ele quer descansar. Ótimo, vai descansar e a gente vai colaborar para isso. Então vamos lá. Os alunos eles já têm a aula semanal, já tem a app, né, a aplicação da Oficina das Emoções. Nós vamos trazer, gente, mais coisas para o período de férias, coisas criativas, gostosas, para que as crianças elas continuem no desenvolvimento emocional delas, o desenvolvimento socioemocional delas durante as férias. O que que tem de diferente aqui que a gente faz nesses 3 meses, né, de junho a setembro? Desafios semanais que a gente traz para a criança. É muito legal. Esse vai ser o terceiro ano que a gente aplica isso. Os outros dois foram super legais. Eu tenho certeza que esse também será. Aí a gente vai ter também, como um bônus, nesse período de férias, uma mentoria mensal para os pais. Então, os pais que já são assinantes, como a Amanda disse, isso já faz parte. Mas para quem desejar fazer parte da oficina das emoções nesse período de férias, além das crianças, também teremos uma mentoria mensal. Então, serão 3 encontros com os pais trazendo mais conhecimento, mais ferramentas. Mais conversas como essas de hoje. Exatamente. Né? Então, educação socioemocional na prática e no final desse período de férias, um certificado de participação que a gente vai entregar para a criança, para ela ter essa sensação boa, né, de uau, participei de um programa de férias emocional. A maioria das crianças, né, quando começa o ano letivo ou volta às aulas, as professoras perguntam, os amigos perguntam, e aí, o que que você fez, né, durante as férias? Então, para vocês que têm os filhos na oficina das emoções,
Pelo menos eu sei de uma coisa que eles vão falar. Ah, eu tenho meu certificado do Emoções Não Tiram Férias. Eu participei de um programa, e pude aprender muitas coisas. Fiquei de férias, mas trabalhei as minhas emoções. Estou até aqui com certificado. Então, gente, esse foi o conteúdo de hoje. São dicas simples, práticas, para vocês pensarem aí, pegar uns minutinhos, mapear aí os gatilhos dos teus filhos, sabe? Preparar uma rotina, não deixar a coisa completamente solta. Quem sabe deixar um dia fixo já para a reunião da família para ver o que que é importante naquela semana. São pequenos detalhes que vai deixar o teu ambiente muito mais leve, muito mais leve. Essa dica dos 20 minutos pelo menos por dia. Se for de manhã, melhor ainda, o tanque emocional ali já vai ser abastecido, né? E para quem está pela primeira vez aqui, porque eu tenho nomes aqui, por exemplo, Paula, não sei, Paula, se é a primeira vez que você está a nos ouvir, A a Renata, Guida, a Guida é a Margarida mãe do Ivo. É a Margarida, preciso segunda. falar com Penso que você, já é a inclusive. segunda. Oi, Paula. É a segunda vez. Não, Segunda não, vez. falamos da outra Paula, não a Paula mãe do Ah, Ivo. sim, está É, bem. Tem uma outra Paula aqui que a gente não conhece. é a mãe da Bárbara, a Renata, é a mãe da A Bárbara, Renata, mãe que da é Bárbara, nossa linda aluna. também, né? Boa. A Boa, Tabita também. Ó, a Paula, que não é a Paula Bittencourt, é a primeira vez. Que bom, Paula, bem-vinda. boa. E a Rosiane, mãe do Abner, a Rose, mãe da Sátia, ótimo. Então, gente, estamos à disposição para vocês que já são parte da família da Oficina das Emoções. Vamos caminhar juntos esse período de férias, tá? Qualquer coisa, manda uma mensagem, fala, olha, aconteceu isso, ou dicas, porque nós estamos mesmo comprometidos para que esse período de férias seja um período agradável, que as crianças consigam mesmo desfrutar da melhor maneira possível. E quem está aqui e ainda não faz parte da oficina, o convite está feito. Se tiver dúvida, é só nos chamar individualmente, que a gente passa todas as informações dessa programação especial. Emoções não tiram férias. A Renata, mãe da Bárbara, escreveu: indica o investimento em vossos filhos. Faz toda a diferença. Verdade. Verdade, viu? Eu sou fã da Oficina das Emoções, viu, gente? Eu sei que esse, né, é a nossa escola, é o nosso projeto, mas é algo que a gente vê tão nítido de diferença, as crianças a falarem sobre isso, a conversarem. Uau, né? Então, ó, a Rosiane também escreveu, vale muito a pena, obrigada pelo apoio. Pois é, gente, nós fazemos parte aí dessa equipe. Oi, Rose. Eu agradeço. Eu conheci vocês através de Rosiane, foi ela que me indicou. E a gente é amiga e a irmã dela mora aqui na Suíça e também sou muito amiga da irmã dela. Inclusive, a irmã dela é madrinha, porque na igreja a gente não batiza, é madrinha no, só fictícia, né? De Uhum. Aham. Sátia. E ela me indicou vocês e eu sou feliz. Sempre que posso, eu estou participando. Eu só acho ruim o horário, né? Para mim é muito tarde Verdade. e vai ficar mais ainda difícil porque eu vou começar a acordar de 5 da manhã, então tem que ir para a cama cedo. Mas assim que possível eu participo, sim. E Sátia gosta muito. Quando chega segunda-feira, eu já imprimo tudo dela e ela vai lá, Sátia, tá na tua hora, bora, come logo, come logo. E ela faz com muito prazer. Eu tenho tudo ali separadinho numa pasta Que bom. e eu gosto. E claro, sim, isso é uma verdade, a gente tem que praticar o que vocês ensinam. Às vezes, realmente, eu costumo dizer, Pai, dá-me graça, porque É, às vezes realmente fica muito cansativo, né? E muitas vezes a gente, desculpa, pais, mas às vezes as mães se sobrecarregam por tudo, né? E os pais acham normal. Meu marido é informático e ele tem uma visão diferente, acha que ter.
ter essas coisas de informática, de telefone, não vai prejudicar. Ele tem uma visão diferente, eu já tenho diferente, mas graças a Deus, Sátia sempre me escuta. Por exemplo, faz 2 meses, ela tem telefone, mas já faz 2 meses que ela não pega. Uau! Que E bom. ela Ó, respeita. Eu digo, se você me traz uma nota boa, então eu lhe deixo ficar com o telefone e eu controlo também. É difícil, é muito difícil, mas eu estou tentando. claro. E é isso, né? Criança precisa de limite. E é o que a gente falou agora há pouco, é o equilíbrio, né? Então, não adianta a gente entrar numa utopia de que a criança não vai ter contato nenhum. É claro que, dependendo da idade, é recomendável que o contato seja zero, né? Bebês, crianças até ali os 4 anos, de preferência que seja zero contato com telas. Mas vai crescendo, né? Ao redor, os próprios pais estão mexendo. Mas ter o equilíbrio é o que a Amanda falou também, um ponto que a gente sempre traz. Os dois fatores, tempo e conteúdo. Então, que conteúdo, né? E essa responsabilidade de supervisão é nossa. Nós precisamos ter essa atenção e supervisionar isso. Gratidão, Rose. Que bom que você E está a aqui. Sátia é linda, E uma a Sátia menina é preciosa. uma princesa, Bom, a gente fica falando dos filhos deles, né? né? A gente vai. A gente ama, né? Fazer o quê? Então, muito bem, gente. Se alguém quiser comentar alguma coisa, se alguém precisar ir também, gratidão, que aquilo que a gente trouxe possa de alguma forma, né, servir para que o vosso ambiente familiar seja um ambiente com mais paz, com mais harmonia. Terão momentos, né, mais calorosos, sem dúvida terão, mas pode ser um momento caloroso, porém sem uma agressividade, né? Que às vezes essa agressividade ela acaba partindo talvez mais dos adultos E machuca, e né? machuca, né? Machuca E a às vezes não é criança. nem uma questão física, né? Às vezes em palavras, crianças que às vezes ouvem tanta coisa, né, Palavras pesada, duras. dura. Então, que a gente tenha esse cuidado. Que Deus abençoe a vida de E vocês, a uma família. informação, né? A Sim. gente está gravando, depois a gente vai disponibilizar. Ah, Então, legal. vocês que participaram aqui ao vivo, valeu, fez sentido? Compartilha depois o link com alguma mãe que você conhece, algum pai, né? Acho que é uma coisa positiva, porque nem todos puderam estar, mas podem assistir a gravação e se beneficiar desse conteúdo que a gente trouxe. Isso é uma boa ideia e também a pessoa pode também se interessar. Eu já estou com umas 4 pessoas aqui que eu vou indicar Boa, a gravação para que a pessoa possa sentar e assistir. muito Bom, bom. muito Gratidão, bem. Ok, eu Rose. vou sair, que vocês sabem. Eu avisei vocês que eu tenho uma reunião familiar Mas a gente está e eu até encerrando, passei Rose. do horário, mas tá bom? Tá Muito bom. obrigada. Beijo, Rose. Beijo, Beijo, Fique bem. tchau. Deus abençoe. A todos vocês, um Então, um beijo, beijo, boa Laura, noite. Bittencourt, Priscila. Rosiane, Daniel, Renata, Paula, Margarida, Rose, beijo. Um beijo, queridos. Até a próxima, estamos à Até. disposição. Boa noite. Boa noite, obrigada. Um beijo.